Colossenses, muito semelhante a Efésios em diversas partes, tem como alvo auxiliar uma igreja que Paulo não visitara ainda. O ambiente religioso diversificado, místico e efervescente estava trazendo problemas doutrinários para a nova igreja. O perfil dessa heresia colossense tem sido objeto de estudo de comentaristas e exegetas especializados. Vale a pena dar atenção ao assunto, pois sua pertinência é inconfundível e sua atualidade surpreendente. Agora, me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo nos surpreende, falando o que ele fala no versículo 24. Eu me regozijo nos meus sofrimentos por vocês. Dando a impressão que Paulo, de alguma forma, está sofrendo em lugar dos próprios colossenses. Isso pode dar uma ideia que há méritos sobrando com certas pessoas santas que podem ser transferidos. Esses méritos transferidos para a igreja, para os santos. Com certeza, Paulo não está pensando nisso. Ele está pensando em sofrimentos que, pela graça de Deus, vão ajudar em levar o Evangelho para frente. Não é que o sofrimento de Cristo na cruz não foi suficiente para pagar todos os nossos pecados e apagar toda a nossa culpa, foi suficiente. O que é necessário é sofrimento para levar esse Evangelho, para proclamar para os povos que não conhecem, para chegar numa cidade como Paulo chegava, em Filipos e foi açoitado, como ele foi para outros lugares e como naquela viagem para Roma. Esses sofrimentos são necessários, são essenciais para que o Evangelho chegue a todo mundo. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Além do mais, o apóstolo Paulo fala de si mesmo como um servo, como um diácono. Essa é a palavra que ele usa logo em seguida, no versículo 25, como também a palavra oikonomos, que é a palavra que significa mordomo, o administrador de uma casa. E como o apóstolo Paulo tem essa responsabilidade nas igrejas que ele fundou, o que seus discípulos também fundaram, é claro que ele também tem essa responsabilidade relativa à própria igreja. E qual é essa responsabilidade? De divulgar o mistério. Essa responsabilidade que Deus deu para ele para que os gentios possam ter os mesmos privilégios e vantagens da salvação em Cristo que os judeus tiveram. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim.
Além disso, o apóstolo Paulo fala sobre qual é a sua missão aqui no mundo. Ele diz em versículo 28 que ele proclama a Cristo, ele prega o Evangelho. Ele fala também que ele adverte as pessoas, falando sobre os perigos de não aceitar esse Evangelho. Tem o terrível castigo e julgamento de Deus no fim. Ele fala em seguida que ele também ensina a todos, todo homem, para que todos possam ser apresentados a Cristo sem defeito, irrepreensíveis, pessoas realmente santificadas pelo poder do Espírito e através do ensino da palavra. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O apóstolo Paulo foi muito incisivo nesse fato de que não era apenas buscar decisões, não era apenas dizer pessoas assim nesse cartão e agora vocês vão para o céu. A ideia é que esses novos cristãos precisam saber o que eles estão aceitando quando aceitam o Evangelho. Ele, nesse mesmo trecho, fala sobre seu trabalho, essa fadiga que ele passa, o cansaço de longas viagens até a pé ou de outra forma, mas mesmo cansado, e que ele luta. E a ideia atrás dessa palavra luta, ou lutar, é que ele orava assim, com agonia, a palavra que ele usa nesse texto. Ele fala também nesse capítulo 2, primeiros 2, 3 versículos, sobre como é importante que ele possa repassar para aqueles cristãos as riquezas de Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. De fato, o apóstolo Paulo foi uma pessoa que Deus usou de uma forma extraordinária, não somente de evangelizar aquela região toda através dos seus discípulos ou ele mesmo pessoalmente, mas também pelo fato de que, através do ministério dele, o Evangelho realmente vai se expandindo e frutificando em todo lugar. É isso que alegra o apóstolo Paulo, é isso que ele acha que é a razão dele viver. A principal motivação de Paulo ao escrever aos Colossenses, quando ele está na prisão em Roma, era tentar corrigir algumas ideias que saíram do lugar, uma espécie de pensamento que era bastante diferente da proposta do ensinamento do Evangelho que Paulo pregava. A grande dificuldade estava relacionada com o fato de que os colossenses tinham uma ideia
do mundo espiritual bastante fora daquilo que o Evangelho de Cristo queria apresentar. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Qual era o grande problema? É um pouco difícil para nós pensarmos sobre isso, especialmente muita gente criada num ambiente bastante secular. Talvez imagine que as realidades à nossa volta são bastante determinadas por elementos de ordem psicológica, sociológica, política e dificilmente por uma influência espiritual direta. Mas a visão que muitas culturas ainda têm hoje e a visão que havia no mundo antigo é que fora da nossa visão existe uma realidade espiritual cheia de seres poderosos que estão em ação e que interferem diretamente na nossa vida. Os hereges de Colossos fizeram um verdadeiro sincretismo de tendências religiosas distintas e criaram confusão e desunião na igreja cristã. Tinham influência da religião greco-romana, do judaísmo, de uma espécie de gnosticismo incipiente e das religiões de mistério que proliferavam na Ásia Menor no primeiro século. Paulo, corajosamente, orienta a igreja de Colossos e confronta um ensinamento prejudicial e equivocado, exortando o povo de Deus a permanecer firme na fé. Os colossenses que tinham vindo de um mundo ligado ao paganismo, e no caso na região da Ásia Menor, isso era muito acentuado. Havia aquela ideia, como nós já estamos vendo no nosso estudo aqui da carta de Colossenses e das cartas da prisão, a ideia de que há uma separação, uma distância entre céu e terra, que envolve essa distância chamada plenitude, muitas vezes, habitada por diversos seres. E no versículo 8 do capítulo 2, vai haver uma referência ao que é chamado de stoicheia tu cosmo, que muitas traduções vão chamar de princípios elementares deste mundo, ou às vezes rudimentos deste mundo. Essa expressão, essa tradução, parece não comunicar tão claramente que nós estamos falando aqui de seres espirituais, seres às vezes até mesmo entendidos como angelicais, que tinham interferência no mundo das pessoas. Por isso, a grande preocupação de Paulo, porque a maneira como esses colossenses entendiam essa realidade espiritual no paganismo era aquela maneira complicada de que esses seres têm, de alguma maneira, uma espécie de interferência na nossa vida. Existe uma permissão de que eles venham a agir diretamente sobre nós e, na maior parte das vezes, esses seres espirituais, como acontece em diversas outras perspectivas semelhantes sobre o assunto, eles têm poder sobre as pessoas e fazem exigências para as pessoas. Dessa forma, é necessário ter um relacionamento com eles que é baseado no medo. É necessário tomar cuidado, porque se algum desses princípios elementares, desses poderes espirituais, de alguma maneira se desagradar e ficar com algum tipo de ressentimento em relação à pessoa, a vida deles pode ser prejudicada. Tenham cuidado para que ninguém os escravize
a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. O que aconteceu no ambiente dos Colossenses é que ideias estranhas, chamadas de vãs filosofias, e pensamentos e maneira de direcionar o comportamento estava sendo direcionado ali por um grupo de pessoas que se achava mais conhecedora do mundo espiritual do que os outros. E assim, essas pessoas procuravam dominar a vida dos outros a partir do suposto poder que esses seres espirituais, que são esses princípios elementares deste mundo, que eles poderiam ter sobre as pessoas. E a partir dessa espécie de manipulação do universo espiritual, a espiritualidade, a vida prática dos colossenses começou a ser prejudicada, eles eram atormentados com medo de que, apesar de convertidos, de ter crido em Cristo, eles ainda pudessem sofrer algum tipo de retaliação, de influência desses poderes espirituais do mal. E a grande verdade é que Paulo diz: não se preocupem com isso, vocês não podem cuidar da vida de vocês como se esses princípios elementares, esses espíritos tivessem poder sobre vocês. Em Cristo, vocês estão libertados. Eu creio que, na medida que continuamos estudando a carta aos Colossenses, vamos perceber que tanto Paulo como aqueles falsos mestres, aqueles que trouxeram essas filosofias vãs, de certo modo tinham o mesmo interesse em mente. Eles queriam chegar à perfeição. Paulo diz que o interesse dele, em capítulo 1, versículo 28, foi de chegar à perfeição. Por isso ele ensina, ele proclama, ele trabalha duro para isso. Enquanto essas outras ideias filosóficas, ideias que trouxeram tanto do paganismo como do judaísmo, trouxeram uma ameaça para chegar a uma perfeição que era mais de elitismo do que uma verdadeira perfeição. A pesquisa tem mostrado que a tendência teológica e herética de Colossos era um grupo que tinha experiências espirituais extraordinárias. Tais experiências colocavam um nível superior acima dos demais. Influenciados por uma cosmovisão do tipo gnóstica, eles achavam que havia vários níveis de distanciamento entre Deus e o homem. Era necessário galgar estes degraus por meio de experiências místicas ascéticas para chegar a um nível superior. Esse distanciamento enfraquecia o valor de Cristo e de sua obra redentora. Foi por esse motivo que Paulo combateu o esvaziamento de Cristo proposto pelos hereges. Cristo é suficiente e enche toda a plenitude, todo o espaço entre o céu e a terra. Paulo combate estas ideias erradas de uma forma muito importante em relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mostra, por exemplo, em versículos 2 e 3 desse segundo capítulo, que a importância de conhecer a Cristo com toda a sua plenitude, com todas as suas riquezas, era o caminho da perfeição. E mais tarde, versículos 6 e 7, ele vai falar sobre o fato da maneira que eles aceitaram, receberam a Cristo, eles devem continuar andando nele. Em outras palavras, santificação é através de um progresso na vida cristã, não é através de certas formas de legalismo, nem de nada dessa natureza.
pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Além disto, ele quer dar uma espécie de golpe final a essa doutrina errada. É que, como Cristo é a plenitude corporal de Deus, todo Deus está em Cristo corporalmente, nós temos todos os benefícios de Cristo transferidos para nós, já que nós também estamos dentro do corpo de Cristo. Nós temos este relacionamento com Ele, de maneira que Ele possa tornar para nós justiça, perfeição, santidade e todos aqueles benefícios que Cristo trouxe para nós através do perdão que Ele nos trouxe. Esta ideia de plenitude, como já vimos, é de conceber que entre nós e Deus, um Deus muito distante, há tremendo número de forças e poderes e tronos e domínios de poderes invisíveis que estão bloqueando nossa chegada até Deus. O que Paulo quer enfatizar é que Cristo, que é Deus incorporado, veio até nós, de maneira que em Cristo nós podemos andar nele e receber esses benefícios e vencer essas forças, já que Jesus, na sua exaltação, foi levado acima de todos esses poderes. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. É muito importante para todos nós reconhecermos que a igreja primitiva enfrentava duas ameaças ao mesmo tempo, especialmente a igreja de Colossos, que mostra tão claramente essas duas ameaças. A primeira ameaça era a ameaça do judaísmo, a ideia de que o cristão, para ser verdadeiro cristão, tem que ser circuncidado, tem que guardar a lei, tem que guardar essas leis dietéticas e, enfim, tinha que ser um judeu, semi-judeu e cristão ao mesmo tempo. Os gnósticos incipiantes, porque aqui não temos um gnosticismo desenvolvido que vai aparecer só no segundo século, há esta ideia sobre esses poderes que a ideia pagã trouxe para a igreja e que eles teriam vencer eles através de asceticismo ou até desconhecendo. Tudo isso Paulo combate com esta ideia. Em Cristo temos tudo. Ele é o Senhor, Ele é a cabeça, o corpo pertence a Ele e, portanto, os benefícios da cabeça pertencem também ao corpo. E esta é a ideia que nós maravilhosamente podemos receber e viver com grande alegria no coração e morrer felizes porque fomos perdoados completamente, temos santidade nele. Certamente os colossenses queriam saber como que esses privilégios foram transferidos para eles. E o apóstolo Paulo então vai explicar para eles realmente o plano de Deus, que através da morte de Cristo isso possa acontecer. Interessantemente que Paulo vai usar a ideia de morte como meio de sair da nossa carne, condenação, para entrar no privilégio de estarmos ligados a Ele no seu corpo. Através da fé, claramente.
Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Em Colossenses, nós encontramos 5 maneiras de usar a palavra morto. Por exemplo, nós encontramos no primeiro capítulo, versículo 22, que Jesus Cristo morreu fisicamente. Depois ele vai falar de uma morte de Jesus Cristo, em capítulo 2 e versículo 11, através da qual Jesus Cristo despoja, e com esse despojamento, uma espécie de circuncisão, ele tira os pecados daqueles que estão ligados a ele, que também são circuncidados em Cristo naquela época, quando Jesus morreu, no ano 30. Depois, esses cristãos, quando eles chegam a crer no próprio Senhor Jesus, eles também são circuncidados em Cristo, isto é, circuncidados no coração, em Cristo, quando eles são batizados, sepultados com Cristo, em essa ocasião que eles aceitaram o Evangelho. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Daí para frente nós encontramos em versículo 13 que eles já eram mortos em delitos e pecados, mas que eles acabam com essa morte através de uma morte com Cristo. Essa morte com Cristo que acaba com a sua morte nos pecados. Por quê? Porque Cristo, levando na cruz, levou sobre si a dívida de ordenanças, de todas aquelas transgressões que nós tínhamos cometido, e cravou-os na cruz. Foram pagos lá na cruz quando Jesus morreu. E dessa maneira ficamos livres desses culpas de todo esse pecado que antes nos segurava. Agora tem a quinta maneira de morrer, que é uma coisa que nós fazemos diariamente. Em capítulo 13, versículo 5, faz morrer, portanto, vossos membros que estão sobre a terra. É essa maneira que o apóstolo Paulo entende, explica para aqueles irmãos que toda essa busca que não tem nenhum poder para santificar, nem para melhorar a vida dos cristãos em relação a Deus, já foi feito em Cristo e através da sua morte. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Mas ele diz mais ainda, em versículo 15, ele diz menciona o fato de que a morte de Cristo também foi uma vitória sobre os poderes. Esses poderes que estavam ameaçando o homem aqui na terra, que já foi falado e vai ser falado ainda mais nesta carta. É tão importante nós notarmos que esses poderes já foram vencidos e foram levados em triunfo por Cristo,
de modo que eles não podem nos atingir. A ideia por trás dessa palavra triunfo, que aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, é uma palavra que vem do latim e chega até o português, com a palavra triumbeoen, significa uma pessoa conduzida, ou pessoas conduzidas em triunfo pelo general, que nesse caso corresponde a Cristo, convidada pelo imperador para chegar diante dele e diante de todo o povo de Roma, subindo aquela avenida e acenando com a vitória. Por quê? Porque a terra que foi conquistada foi apaziguada. E esta ideia que está por trás desse triunfo de Jesus Cristo. Continuando em Colossenses capítulo 2, nós vamos ver a partir do versículo 16, prosseguindo até o verso 23, que Paulo está preocupado com um problema que de fato atingiu de modo muito negativo a comunidade. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Esse grupo de pessoas, aparentemente de espiritualidade superior, começou a fazer algumas exigências aos cristãos de Colossos, pedindo que eles tivessem um comportamento em sintonia com a lei judaica. Por isso o verso vai dizer, no versículo 16, vai dizer que não permitam que ninguém domine vocês com base nas suas visões, mas dizendo que eles não deviam ser dominados a ponto de se preocupar com comida, bebida, luas novas, dias de festas sagrados, sábados. E aí, então, Paulo vai orientar os cristãos que qualquer atitude que entendia a lei do Antigo Testamento de maneira equivocada precisava ser rejeitada. Os aspectos cerimoniais da lei que se cumpriram em Cristo, por isso que o texto vai dizer com bastante clareza que essas coisas eram sombras, mas o corpo, ou melhor, devidamente traduzido, a realidade, se encontra em Cristo. Então não era absolutamente aceitável que esses elementos da perspectiva mais farisaica começassem a entrar na vida dos colossenses, e esses colossenses viessem a começar a viver uma vida pautada por um legalismo judaico. O que é o legalismo? É a concepção equivocada que a lei tem condições de justificar e dar à pessoa uma espiritualidade diferenciada. A lei não tinha essa possibilidade que somente a fé e a graça vieram cumprir. Como os primeiros judeus convertidos ao cristianismo tinham forte influência farisaica, foi muito difícil para grande parte desse grupo aceitar os gentios nas novas comunidades de fé. Eles entendiam que os gentios tinham que primeiro ser judaizados para poder receber o Messias. Essa controvérsia, muito presente em Atos e em algumas cartas de Paulo, iniciou aquilo que separaria as doutrinas da salvação das duas perspectivas de fé. E a outra ideia equivocada é quando nós damos atenção a detalhes, a filigranas de comportamento, a certas coisas secundárias e irrelevantes que passam a ter lugar de prioridade.
quando isso acontece, as coisas mais importantes que envolvem amar a Deus e o próximo e obedecer a Deus e anunciar a palavra começam a perder o seu foco. Por isso, Paulo é muito direto e diz que não aceitem esse tipo de domínio que vem sobre vocês com a exigência que vocês venham a guardar dias sagrados, dias especiais, que vocês venham a ter uma preocupação com leis dietéticas, provavelmente a influência das leis de Levítico trazida para a comunidade, e uma coisa um tanto quanto estranha, lei que envolvia bebidas. Provavelmente esse legalismo, que não tem base apenas no Antigo Testamento, porque não havia nenhum tipo de regulamentação específica que envolvesse bebidas, também tinha uma espécie de ascetismo, de componente pagão que fazia parte dessa realidade. Nada disso é de fato sinal de cristianismo verdadeiro. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Para mostrar como a coisa é complicada, Paulo vai adiante e diz que esse tipo de exigência que estava sendo perturbadora na comunidade dos colossenses até parecia ter origem espiritual, até parecia ter assim um sinal de austeridade, de espiritualidade diferenciada, mas o texto vai dizer aí no finalzinho, no verso 23, que essas coisas não têm nenhum poder para vencer as inclinações da carne. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Por que que Paulo vai apresentar essa ideia? Porque ele vai diagnosticar que essa heresia colossense mostra para nós o que é um problema espiritual sério. Quando alguém é muito apegado a um tipo de legalismo, quando o coração de uma pessoa começa a inverter as prioridades e a prestar atenção a filigranas, a coisas secundárias e a brigar e causar divisões e ostentar particularidades, é sinal de que essa pessoa enfrenta um conflito pessoal muito intenso. E dá para entender. Todos nós somos pecadores, temos fragilidade no nosso comportamento e temos dificuldades com isso. A maneira incorreta de lidar com essa situação, de buscar uma santificação perturbada e ineficiente, é exatamente correr na direção do legalismo. Por isso que ele diz que, apesar da aparência, aquilo não tinha nenhum poder para vencer aí a influência da carne. Toda pessoa que corre na direção do legalismo enfrenta problemas sérios no interior do seu coração. E é necessário descobrir que o legalismo de jeito nenhum é um tipo adequado de solução. Certamente uma pergunta que se levanta em nossa mente é como é que
essas pessoas estranhas do mundo dos colossenses conseguiam influenciar a comunidade e apresentar as suas ideias legalistas. Quando nós prestamos atenção nesse trecho que mencionamos, do verso 16 ao 23 do capítulo 2, fica mais fácil entender o que estava acontecendo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Essas pessoas que se consideravam iluminadas acima dos outros, que faziam parte de uma espécie de elite espiritual na opinião deles, justificavam a sua visão da realidade, a maneira como eles ensinavam aquela heresia, a partir de experiências espirituais mais profundas e mais elevadas. Por isso que o texto vai nos dizer que os colossenses não deveriam dar nenhuma atenção a essas pessoas que poderiam impedir de que eles alcançassem o prêmio que teriam em Cristo, dando atenção a visões que essas pessoas tinham. Então preste bem atenção o que estava acontecendo. Agora nós vamos ver o pacote completo, porque era um misticismo maluco. Essas pessoas haviam misturado elementos do judaísmo com elementos daquele paganismo local, feito, vamos dizer, uma verdadeira mistura dessas coisas, e a partir daí, num misticismo próprio, tentavam dominar os outros. Para entender o que acontecia, era o seguinte: eles diziam que no calendário, que era orientado por datas principalmente judaicas, com festas sagradas, luas novas, e também sábados, esses calendários ordenados no tempo tinham a influência de algum principado, de algum poder, de um princípio elementar desse mundo, de um demônio. Então, se o sujeito não guardasse o sábado, o dito princípio elementar desse mundo iria atormentar a sua vida. Além disso, essas ideias estranhas também faziam com que eles pensassem que, se eles não guardassem as leis dietéticas e leis que envolvessem comida e bebida, que eles também podiam ser influenciados. Aí eles ficavam atemorizados, como se a desobediência à perspectiva legalista trouxesse uma espécie de maldição demoníaca sobre a vida deles. Então você imagina o que é toda a glória maravilhosa que vem do conhecimento de Cristo ser perturbada por esse grupo de pessoas. E para complicar mais a situação, há uma citação muito estranha que o texto nos apresenta sobre o culto dos anjos. Muitas pessoas têm entendido esse texto como se eles cultuassem os anjos. É possível que isso acontecesse, mas muitos estudiosos sugerem que toda essa influência judaica não permitiria que eles fossem tão longe assim. Parece que o sentido dessa frase, com essa relação genitiva, culto dos anjos, é o culto que os anjos faziam. Ou seja, eles se achavam tão superiores, tão poderosos, tão acima dos meros mortais, que eles diziam: nós cultuamos no andar de cima. O nosso culto é feito junto com os anjos, por isso nós temos visões espetaculares, nós temos experiências espirituais extraordinárias, e aquilo que nós temos de revelação nessas experiências são diretrizes que vocês devem seguir. E com esse tipo de espiritualidade desequilibrada, perturbada e herética, eles passavam a atormentar a vida daqueles cristãos colossenses, tentando assim dirigir a vida deles por meio de um legalismo místico, de influência pregnóstica, com todo aquele tipo de paganismo efervescente, de religiões de mistério que havia na Ásia Menor.
trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Meus queridos, é tão importante entendermos algumas coisas fundamentais. Primeiro, que a palavra de Deus é extremamente atual. Essas mesmas dificuldades do mundo antigo, de legalismo e misticismo, estão presentes em grande parte da história humana. Segundo, é que qualquer tipo de distração e desatenção pode nos levar a uma comunidade alegre, feliz, que acabou de entender aí o que significa a grande obra de Cristo, pode levar essa comunidade a ter uma espécie de estresse espiritual desnecessário. Por isso é tão importante que uma igreja que recebe a Cristo, que evangeliza, que cresce, tenha tanta atenção à doutrina, ao conhecimento da palavra de Deus. E, finalmente, nós não podemos perder de vista a realidade de que todo o nosso comportamento, toda a nossa maneira de conduzir a vida sempre precisa ser pautada pela palavra divina, pelo ensinamento que encontramos na palavra de Deus. Essa é a grande lição de Colossenses, capítulo